Que presença poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida, queridos. Vamos para o tema. O tema da palavra é... Coloca para mim o tema da palavra. Só os que perseveram se torna vencedor. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala isso para ela, ponta o dedo para ela e fala assim, ó, só os que perseveram se torna vencedor. Mais uma vez, fala assim para ela, só os que perseveram se torna vencedor. Então fala assim, então persevere, não desista. Vamos ler 2 Reis 13, nós vamos ler do 14 ao 19. Diz assim, e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor, é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque, até os consumir. Disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Até aqui, queridos. Queridos, essa passagem aqui, então fala a respeito do profeta Eliseu, que estava no seu leito ali, ele estava enfermo, e o rei Jeoás, ele vai até ele. O rei Jeoás estava passando por um momento difícil, onde os inimigos estavam prevalecendo sobre ele, sobre o povo de Deus. E uma das bênçãos que o profeta ia liberar ali, era a derrota por completa dos sírios, do povo inimigo. Então o profeta, ele pede para o rei pegar um arco e flechas, e lançar essas flechas pela janela. E aí, o rei pegou esse arco, pegou as flechas. O profeta Eliseu, então, colocou as suas mãos sobre a mão do rei. E então pede para ele atirar as flechas. E ele atira. Ele atira 1, 2, 3 e para. Ele para por aí. Então ali a gente viu que Eliseu, como nós lemos, o profeta ficou indignado. Porque ele parou na 3ª vez. Tinha mais flechas para ele atirar. E ele só atirou 3 vezes e parou. E então ele fala, por que você parou? 3 vezes você só atirou? Era para ter atirado 5 ou 6 vezes. Era para você ter atirado. Porque você parou, porque você desistiu, você vai ter só 3 vitórias sobre esse povo. Queridos, aqui nós vemos que o rei perdeu de ser abençoado completamente. Ia ser uma vitória completa contra esse povo, o povo inimigo, os sírios. Mas porque ele parou na 3ª vez, ele perdeu a bênção. Ele perdeu. E essa palavra nos mostra que Deus muitas vezes, ele nos dá oportunidades de sermos abençoados, de sermos abençoadas, de nos tornarmos vencedores. Mas muitos e muitos e muitos desistem no meio do caminho. Desistem no meio da trajetória. Desistem, não vão até o fim. Para. Deus, ele te trouxe aqui hoje, diz para você, não desista. Não pare, não perca a bênção, não perca a visão da promessa. Não pare, eu já preparei para você a promessa. Você recebe essa palavra? Deus está falando para você, não pare, não desista. Não desista. Queridos, olha só, quando o profeta Eliseu diz ali para o rei,
pegar então o arco e a flecha, e ele colocou as mãos dele sobre as mãos do rei. Sabe o que ele estava dizendo ali? Sabe o que era isso? Isso aqui, ele estava querendo mostrar para o rei que ele não estava sozinho, que as mãos de Deus eram com o rei. Ele não estava sozinho nessa peleja, ele não estava sozinho. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, assim, ó, você não está sozinho. Fala assim, você não está sozinha. Deus é com você. Fala assim, as mãos de Deus estão sobre você, nessa peleja. Queridos, é isso mesmo. Deus é com você. Você não está sozinho, não está sozinha nessa peleja. E aí ele queria mostrar para o rei que Deus estaria com ele. A mão do profeta sobre a mão do rei ali simbolizava a mão, representava as mãos de Deus sobre ele. Queridos, você não está sozinho, você não está sozinha. Então não pare no meio do caminho, não desista, não desista. Deus, Ele quer te abençoar por completo. Nós recebemos uma palavra profética esse ano, o ano de vivermos o crescimento extraordinário. Mas para nós vivermos esse crescimento extraordinário, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós não podemos se entregar, nós não podemos. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela, ó, só os que perseveram se torna vencedor. Só os que vão até o fim se torna vencedor. Fala assim, então não desista. Vá até o fim. Vá até o fim. Porque a vitória é sua. Está garantida. Queridos, muitas pessoas perdem a bênção, a vitória, por causa de atitude errada. E aqui o rei Jeoás, ele perdeu a bênção por causa da sua atitude errada. Ele não lançou as flechas todas que eram para lançar. Ele lançou 3 vezes e parou. Ele desistiu ali. E nós não podemos parar no meio da caminhada. Não podemos parar, nós não podemos. Queridos, eu, apóstolo, nós somos seres humanos, como vocês. Não é porque nós estamos aqui e estamos à frente da igreja que nós não passamos por lutas. Você não tem a ideia de quanta luta e de quanta batalha nós enfrentamos. Essas semanas atrás aí, eu falava assim, Deus me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ajuda. Vontade de levantar da cama. Sabe quando você não tem vontade de levantar da cama? Alguém já ficou assim? Sim ou não? Ou só eu? Só acontece comigo? Sabe aquela vontade que você não tem de levantar? Não quero levantar, não quero. Eu estava assim. Não queria levantar. Aí, quando a tristeza, sabe, querendo vir, a angústia, sabe aquela vontade de desistir? Quantos já sentiram aquela vontade de desistir? Sim ou não? Sim? Não é só eu não, né? Não é só o apóstolo não, né? Não. Sabe a vontade de desistir? Falar assim, eu vou desistir. Sabe aqueles pensamentos? Mas aí que tá. A atitude que faz a diferença. Pensar até pode ser, mas desistir não. Desistir nunca. Eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus tirou? Sim ou não? Eu sei de onde Deus me tirou. Acabei de falar para você. Aos 15 anos de idade, eu tive uma depressão. E chegou um dia que eu tentei acabar com a minha vida. Eu coloquei um veneno lá na coca, minha mãe tirou da minha mão. Mas aquele dia eu estava já querendo, não queria mais viver. Não tinha vontade de viver. E o Espírito Santo me transformou. Eu sei de onde Ele me tirou. Então vem a vontade de desistir, às vezes vem. A vontade de parar vem. A vontade de largar tudo, dá sim. Nós continuamos passando por lutas, por tribulações, por dificuldades aqui nessa terra e vamos continuar. Só que aí que está a diferença, a atitude que faz a diferença. A atitude de o quê? De deixar o desânimo vir mesmo e falar assim, eu não vou levantar e vou ficar na cama? Ou eu pedir, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, sem força. Hoje eu estou sem força, Espírito Santo, mas me ajuda. Me ajuda mais uma vez. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Ele vem e sopra sobre nós o renovo. E peraí, eu me coloco de pé novamente e falo, vamos lá. Eu não posso parar, não posso desistir. O apóstolo, a mesma coisa, nós não podemos parar, nós não podemos desistir.
Porque nós temos um Deus que peleja pelas as nossas pelejas, que está conosco, guerreando conosco. Quando você entende isso, que você não está sozinho, que na sua peleja Deus está com você, as mãos dele estão com você, você se levanta, você não deixa o desânimo te abater. Você não deixa os pensamentos começar a soprar, desiste, para. Não, peraí, desânimo, vai embora. Pensamento contrário, vai embora. Ele pode até vir, você só não pode deixar. E aqui o rei, ele teve essa atitude que fez ele perder a bênção. O que foi? Ele parou. Ele parou, era para ter continuado lançando as flechas, pois ele parou. Na terceira vez ele parou e ele perdeu a bênção. Deixa eu te falar uma coisa. Esse ano, escuta isso, esse ano é o ano das nossas vidas. O extraordinário está preparado para mim e para você. Só não podemos desistir no meio do caminho, só não podemos parar, só não podemos nos entregar, porque a bênção grande, a vitória grande está chegando sobre a minha e sobre a sua vida. O extraordinário está chegando. Você recebe essa palavra? Eu também recebo para mim, eu tomo posse. Queridos, lá em Números, não vou ler para nós ganharmos um pouco de tempo, mas nós vemos aqui também pessoas que perderam a bênção por causa da atitude errada. E em Números 13, nós vemos ali que Deus, ele dá uma promessa para Moisés. Ele fala assim: Moisés, vocês vão tomar posse, eu vou entregar uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. É a terra, Moisés. E Moisés, com toda a convicção e fé, ele pede para os seus 12 líderes, não era qualquer um não, era 12 líderes que ele tinha. E ele fala assim: vai lá, vocês vão lá e fica lá 40 dias espiando essa terra. Vocês vão ver ali, como que é essa terra, o que tem nessa terra. E vai esses 12. E quando chegam lá, eles começam a olhar, analisar tudo, ficaram 40 dias. 40 dias eles voltam. Sabe o que aconteceu? De 12, apenas 2 voltaram. Nós vamos prevalecer. A terra é boa. Moisés, a terra é uma terra da promessa. Que terra que é aquela, Moisés? Nós vamos conseguir, nós vamos prevalecer. É uma terra boa. Nossos filhos, nós vamos herdar ali. É a terra, Moisés. Sabe o que aconteceu? Os outros 10 vieram inflamando todo o povo. Ele falou: Moisés, peraí, não é assim não. Ali é uma terra boa, mana leite, mana mel, sim, nós vimos, uma terra muito boa. Mas ali tem gigantes, Moisés. Ali tem filhos de Anak, gigantes. Eles veem nós como gafanhotos. É uma terra que esmaga os seus moradores. Não tem jeito, não tem como, nós não conseguimos prevalecer contra esse povo. Eles são fortes demais, nós não vamos conseguir, não é para nós, não tem como, Moisés. 10 vieram com essa visão distorcida. Vem cá, vamos voltar lá. Antes de chegar aqui, esse povo era o quê? Escravo no Egito, sim ou não? Esse povo era escravo no Egito. Esse povo apanhava, esse povo sofria de noite trabalhando como escravo ali para Faraó. Esse povo comia cebola lá. E agora, o que acontece? Aí Moisés, ele se levanta, Deus levanta Moisés como libertador, consegue livrar aquele povo. E aí, quando Moisés está indo com o povo, o faraó, então, ele resolve ir atrás e queria pegar eles. E o que ali acontece? Na frente estava o Mar Vermelho, sim ou não? Quem lembra da palavra? O Mar Vermelho, e Deus fala assim: Moisés, toca com o cajado no mar. Moisés toca, e o que acontece? Um milagre acontece ali, e todo aquele povo vê aquele milagre. O mar é dividido no meio para aquele povo passar em seco. Aquele povo então começa a andar. Eu creio assim, sabe, fazendo a 4ª dimensão, que eles conseguem ver, sabe, o mar ali, todos os peixes nadando do lado, e eles andando, caminhando até chegar do outro lado. Esse povo viu o milagre que Deus fez. Só que agora, eles viram ali gigantes e se esqueceu do milagre que foi feito. E eles o quê? Começaram agora a olhar para o gigante e falar que eles não conseguiam, que não podia. Sabe o que eles estavam fazendo aqui? Diminuindo Deus.
Eles estavam com um espírito de incredulidade. O Deus que tirou eles do Egito, o Deus que deu livramento para eles, o Deus que cuidava deles ali na caminhada, porque o sapato deles não se desgastavam. Deus mandava o maná do céu, Deus mandava as cordonizes quando eles enjoaram do maná. Deus fazia tudo, brotava água da rocha para eles beber. Mas aquele povo se esqueceu que Deus era com eles e que Deus daria o livramento para eles contra aquele povo, contra aquele gigante. Eles prevaleceriam, porque Deus era com eles. Mas esses 10 inflamaram todo o povo. Você sabe o que aconteceu com eles, né? Eles morreram todos, não entraram nessa terra prometida. Apenas Josué e Caleb e a sua descendência conseguiu entrar. Por quê? Porque não perderam a visão da promessa. Porque não deixaram a incredulidade tomar conta deles. Porque eles não pararam, porque eles não desistiram, porque eles creram em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, se você permanecer, se você ficar firme, se você não desistir, você vai viver a promessa que Deus tem preparado para a sua vida. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir. Diga para a pessoa, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fala assim: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fala assim: mas toma cuidado com a sua atitude. A sua atitude pode fazer você perder a bênção. Então fala assim: não perca a bênção. Não abra a sua boca para falar o contrário da palavra de Deus. Profetiza. Queridos, é isso que nós temos que fazer. Está difícil? Está passando por dificuldade? Sim. Mas profetiza, declara, não desiste. Queridos, eu tive tantos livramentos na minha vida. Eu vivi tantos milagres na minha vida. Milagres com pessoas que eu amo do meu lado. Eu vivi tanto, eu vivenciei tanto que Deus fez. Agora, como que eu vou, uma luta que se levanta, eu vou falar: não, Deus não consegue fazer isso aqui não é para Deus. Então muitas pessoas fazem isso. Elas vivem uma luta e Deus dá o livramento, Deus dá cura, Deus faz o milagre. Só que vem outro gigante se levanta, só que aí ela pensa assim: agora eu não consigo, eu vou parar, eu vou desistir. Quando essa atitude, esse pensamento, você está diminuindo Deus. Você está falando para Deus: Deus, o Senhor não pode, o Senhor não consegue. Isso aqui é muito para o Senhor. Então você está engrandecendo o diabo, que é mais forte. Então, queridos, nós temos que parar com isso. Olha para trás. Olha de onde Deus te tirou. Olha o que Ele já fez na sua vida. Olha o que Ele já fez na sua vida. E Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele vai ser amanhã o mesmo Deus, que vai continuar fazendo milagres, maravilhas, sinais. Ele vai continuar dando livramento, Ele vai continuar pelejando por nós. Mas nós que não podemos perder, a visão da promessa. Nós não podemos perder a bênção por atitude errada. Atitudes erradas, como esse povo aqui, como o rei Jeoás perdeu. Nós temos que ficar firme para viver as promessas de Deus. E as atitudes erradas, as atitudes que nos faz perder a bênção é desistir. Eu vou desistir. E desistir de verdade, não é só pensar, é desistir. Eu não quero mais. Te faz perder a bênção. É entregar, é parar. É olhar a circunstância e falar assim: agora acabou, não tem mais jeito. É desistir, sabe? Essas incredulidade, deixar a incredulidade entrar no seu coração como esse povo deixou. Isso são atitudes que nos faz perder a bênção, nos deixam, fora de viver a promessa de Deus. E Deus quer que nós vivamos as promessas dEle. Apenas os que viveram a promessa foi Caleb e Josué aqui. Por quê? Porque ficaram firmes, porque não deixaram se abater. Deixa eu te falar uma coisa, levanta suas mãos mais alto, levanta aí, eu quero falar para você, quero declarar sobre a sua vida. Olha só,
Há um novo tempo vindo sobre sua vida. Há um novo tempo. Deus está virando uma chave sobre você agora, para você entrar. Há uma porta que Deus está abrindo sobre você, mas você não pode olhar para os lados. Não olhe para os lados. Você vai olhar em frente. Você vai continuar seguindo em frente, porque lá na frente está a sua terra prometida, está a sua promessa, está a sua vitória. Deus está abrindo essa porta, um novo tempo para você. Você recebe essa palavra? Eu também recebo. Então não desista. Não olha para os lados, não olha para o gigante, não olha para a adversidade, apenas continua olhando para Ele, olhando para a promessa, olhando para o Deus que faz a promessa e que cumpre a promessa. Vira mais uma vez para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é Deus e Ele vai cumprir. Na sua vida financeira também. Quantos querem aqui romper na vida financeira? Quer viver o extraordinário na vida financeira? Também quero. Sabe como que você vai viver o extraordinário na vida financeira? É continuando, seguindo em ser fiel a Deus. Se você não é, que você possa hoje mudar a sua atitude. Mas se você é, continue sendo fiel a Deus. Continue sendo fiel a Deus. Continue sendo fiel, porque em Malaquias 3:10, ele diz, a única vez que Deus fala aqui, para fazermos prova dele aqui em Malaquias 3:10. Ele diz assim, para nós fazermos prova dele, se ele não vai abrir a janela dos céus e derramar uma bênção sobrenatural sobre nós, uma bênção, uma abastança sobre nós. Então é a única parte aqui que onde Deus fala para fazermos prova. E então, nós podemos fazer prova aqui de Deus. Sabe, continua sendo fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, na sua primícia. Daqui a pouco você vai ter, a oportunidade de, se você não era fiel, de mudar a sua atitude hoje, para viver algo sobrenatural esse mês. Mas se você continue, sabe, porque a Bíblia fala que Ele nos faz cabeça e não cauda, Ele nos faz abençoador. Nós seríamos, abençoadores, nós não tomaríamos mais emprestado, nós teríamos para dar. É isso que Deus faz com nós. Eu quero, levanta suas mãos aí. Quem gostaria de ser abençoador? Por onde passar? Onde você saber que tem pessoas precisando, você quer abençoar. Quantos querem isso? Então seja fiel. Continue sendo fiel a Deus. Porque Deus, Ele quer te fazer. Ele quer te colocar por cabeça e não cauda. Ele não quer que você pegue emprestado. Ele quer que você empreste. Que você, abençoe. Que você abençoe. Seja abençoadora da sua casa, da sua família. E por onde você passar. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. É isso que Deus quer fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, apóstolo também. A minha casa era a casa mais pobre da rua. Teve uma certa vez, quando eu era criança, pequenininha assim, eu estava brincando com a minha amiga, as minhas amigas, e as casas delas sempre foram melhor. E aí teve uma certa vez que uma delas pegou, me empurrou, elas entraram para dentro e me empurrou e falou assim, você não entra aqui, você é pobre, pobre não entra aqui. Você imagina uma criança, escutar isso. Chorei, hein? Fui para minha mãe, corri lá para minha mãe, mas chorei. E minha mãe me abraçava e tentando me consolar. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa que um dia fez isso comigo, hoje ela me admira, hoje ela me vê. Eu não guardei mágoa, rancor não, porque ela era minha amiga. Era minha amiga mesmo. Só que aí foi passado o tempo, passaram uns anos, eu segui o meu caminho, ela seguiu o dela, a gente não se viu mais, mas teve um dia, uma certa vez que ela conseguiu o meu WhatsApp e ela me mandou uma mensagem, querendo marcar comigo, para conversar comigo, porque precisava tanto conversar comigo, precisava de ajuda, estava angustiada. Ela até veio aqui no culto, eu fiquei tão feliz por isso.
Mas sabe, hoje ela pode ver a glória de Deus na minha vida. Por quê? Porque Jesus fez isso, porque Deus fez isso. E de quando eu coloquei os pés dentro da igreja, que eu me converti, que eu aceitei Jesus de verdade no meu coração, que eu comecei a conhecer a palavra, a primeira vez que o pastor falou a respeito de fidelidade, no meu próximo mês já, no mês seguinte, porque eu ia receber só no outro mês, eu já separei que era de Deus. E até hoje. E eu falo assim, nós temos vivido, sabe, coisas que eu jamais sonhava de viver. Hoje eu moro numa casa que lá atrás eu fui humilhada, como eu disse, eu fui empurrada para fora porque falaram que eu era pobre. Então, queridos, é isso que Deus faz na nossa vida. Deus, Ele nos levanta, se nós formos fiéis a Ele, Ele nos prospera e Ele quer te prosperar. Ele quer prosperar a sua vida. Ele quer que você seja abençoadora de famílias. É isso que Ele quer, mas nós precisamos continuar sendo fiel a Ele. E quando nós somos fiel, Ele abre as janelas do céu. Ele amarra o devorador das nossas vidas. Então a única maneira de você prosperar, de você romper, é sendo fiel. É essa a atitude certa. Porque, queridos, o que acontece? Tem muitas pessoas que elas são dizimistas. Só que elas não são dizimista fiel. Porque o dizimista fiel, todo mês, ele separa. Mesmo que ele está arrochado, ele sabe que aquilo não é dele, que é de Deus. E então, o dizimista fiel separa todos os meses e devolve aqui. Mesmo às vezes com lágrima. Fala, Senhor, era tudo que eu tinha. E ele vem aqui na frente e devolve. E Deus faz o milagre, Deus faz a bênção. Mas algumas pessoas, elas são dizimistas, só que elas são assim, dizimistas que ela dizima esse mês, aí ela pula 3. Aí ela dizima de novo, ela pula depois mais 2, 3 meses. E assim vai. Só que essa pessoa não rompe, ela não prospera, ela não cresce, depois ela não sabe, ela não entende por que não fecha grandes negócios, por que as vendas dela estão travadas, por que a vida dela está amarrada, por que ela está dando brecha para o devorador. Atitude errada. Atitude que faz perder a bênção. E a Bíblia fala em Malaquias 3:10 que quando nós somos fiéis e devolvemos ao Senhor aquilo que é dele, Ele abre as janelas dos céus, Ele abre a comporta do céu e derrama bênçãos sobrenaturais sobre as nossas vidas. É isso que Ele faz. Ele fala que nos coloca por cabeça e não por cauda. Ele quer fazer de mim e de você abençoador, abençoadora. Mas para isso nós precisamos continuar com a atitude certa de continuar sendo fiel a Ele. Amém, queridos? Então, queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Daqui a pouquinho você vai vir aqui no altar e entregar. De repente você fala assim, apóstolo, eu não tenho nada. Deus sabe que eu não tenho, eu queria muito ter para dar. Fala para Deus, fala, Senhor, se o Senhor abrir porta para mim, eu vou entregar, eu vou ser fiel a Ti, Senhor. Eu vou me lançar e eu vou ser fiel a Ti. Você vai ver só, deixa eu te falar uma coisa, levanta suas mãos. Esse mês é um mês que Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, uma porta está se abrindo sobre você. E essa porta não é homem não, escuta isso, essa porta que vai se abrir sobre a sua vida não é de homem, não é de mulher não, é uma porta que vem dos céus, é Deus sobre a sua vida, é Deus. Quando você vê essa porta, quando isso acontecer na sua vida, você vai falar, não, homem nenhum pode fazer isso, é Deus, e vai se cumprir na sua vida. Você recebe essa palavra? Vai se cumprir na minha e na sua vida, vai se cumprir. Mas deixa eu te falar uma coisa, não desista, só os que perseveram e vão até o fim se torna vencedor. Vira de novo para a pessoa que está do seu lado, fala assim, não desista, só os que perseveram e vão até o fim se torna vencedor. Fala assim, não desiste no meio do caminho, não pare no meio da caminhada, Deus é contigo, a mão de Deus é com você. Deixa eu te falar, você que trabalha por conta, você que mexe com vendas, esse mês é o mês da sua vida. Grandes vendas você vai fechar em nome de Jesus.
Você que trabalha em alguma empresa, em algo, Deus tem promoção vindo para você. Você vai ser promovido, você vai ser promovida. Você recebe essa palavra? Deus vai cumprir na sua vida, mas não desista. Não pare no meio da caminhada. Continua firme.